Um bom dia a todos. Então, hoje a gente vai fazer dois códigos bem simples, usando monads, tá? O primeiro código vai ser relacionado ao monad state, especificamente usando state para fazer um gerador de números aleatórios, tá? Então, na verdade, a gente não vai criar o gerador de número aleatório, a gente vai usar da biblioteca System Random, que já tem entre as bibliotecas do Haskell, e vamos tentar entender como que a gente utiliza essas bibliotecas, né? E em seguida a gente vai falar um pouco sobre o Monad.io. Então a gente vai fazer uma leitura de arquivo, escrita, só para pegar a ideia de como que a gente manipula funções que retornam um I/O, né? Não retornam um valor puro. Então, para o primeiro exemplo, a gente vai fazer aquele... Vocês conhecem aquele algoritmo para estimar o valor de π, de Monte Carlo? Então, tem um algoritmo de Monte Carlo que faz o seguinte. Eu tenho um quadrado e eu tenho uma circunferência inscrita nesse quadrado, né, dentro dela, assim, contornando ela. E eu começo a gerar vários pontos aleatórios dentro desse quadrado, né? Então, eu vou gerando os pontos aleatórios e vou medindo quantos desses pontos ficaram dentro da circunferência, né? Porque se é aleatório, alguns deles vão ficar dentro da circunferência e outros vão ficar fora da circunferência, né? Mais dentro do que fora, porque a circunferência ocupa uma área maior, né? Uma fração da área maior do que os cantos que não tem nada da circunferência. E uma vez que a gente tem esses pontos mensurados, né, o cálculo do π, ele fica simplesmente você fazer 4 vezes, tá, o total de pontos que caíram dentro da circunferência dividido por total de pontos que você sorteou. Então, basicamente, a intenção é, se você cobrir toda a área do quadrado, e esse quadrado tem uma circunferência escrita, né, você vai ter uma coisa do tipo aqui, peraí, deixa eu colocar aqui no código. Então, você vai ter uma coisa do tipo, olha só, a área do quadrado, quanto que é? É o lado dele ao quadrado, né? A área da circunferência é o π vezes r ao quadrado. O raio da circunferência que está inscrito no quadrado, ela vai ser L sobre 2, né? Então, você vai ter isso daqui. Como consequência, você vai ter que isso aqui é π vezes L ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, que é 4, né? Então, pronto. Então, olha só. L ao quadrado, que é a área do quadrado, vamos chamar de A. Então, A, né? A área do quadrado, e aqui do outro lado eu tenho π vezes a área sobre 4, né? Se eu tenho um número de pontos suficiente para cobrir, né, para cobrir todo o nosso quadrado, né? Então ele vai ser equivalente à área do quadrado, né? Então, como consequência, eu posso fazer isso aqui, né? Essa manipulação aqui, que o π vai ser igual a 4 vezes a área da circunferência dividido pela área do quadrado, né? A área da circunferência é estimada pela quantidade de pontos que caiu dentro da circunferência e a área é a quantidade de pontos que caiu no quadrado em si, né? No quadrado em geral. Então, a gente pode fazer essa manipulação, essa ideia é só para a gente fazer uma estimativa bem grosseira, né, do valor de π. Quantos mais pontos você coloca, mais preciso fica a numeração. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos fazer primeiro uma versão que que não usa números aleatórios, tá? A gente vai gerar pontos determinísticos. Então, vou colocar aqui, ó, primeira tarefa.
tarefa 1, Monte Carlo, estimar valor de π. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, estima π, vai receber um int, que é quantos pontos eu quero amostrar, né? E vai devolver um double, que é a estimativa do valor de π. Então, vamos lá, estima π de n. A resposta a gente já sabe que tem que ser uma coisa assim, ó, 4 vezes, né? Total de pontos que caiu na circunferência, dividido por um n. O n aqui, no caso, é inteiro. Para a gente poder dividir, a gente tem que converter para um double, né? Então, from integral, n. Então, na verdade, essa fórmula vai ser assim. 4 vezes total de pontos que caíram dentro da circunferência, dividido pelo nosso n convertido para double. Então, vamos lá. Então, agora, o que a gente precisa fazer é gerar esse total, né? É gerar esse valor aqui. Para isso, eu preciso ter uma amostra de coordenadas x, y, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que nosso quadrado, ele tem lado 1, e a coordenada vai de 0 a 1, né? Então, eu tenho que o mais à esquerda é 0, mais à direita é 1. O mais abaixo é 0, mais acima é 1. Então, vou criar duas listas, tá? Uma XS, que começa do 0.0, vai ter tamanho de passo de 001 e vai até 1. Tá? Então, vamos fazer uma lista contendo de 0 a 1, com tamanho de passo 001. E eu vou fazer também uma lista YS, que é igual, né? Eu nem precisaria fazer essa lista, né? Mas só para deixar claro o que a gente está fazendo. A gente quer gerar as coordenadas, né? Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero gerar uma coisa assim, olha. 0.0 com 0.0, 0.0 com 0.01, 0.0 com 0.02, 0.01 com 0.0. Então, eu quero fazer todas as combinações, né, do conteúdo dessa lista aqui com o conteúdo dessa outra lista aqui. E transformar em tuplas, né? Tuplas que vão representar as coordenadas do ponto no nosso quadrado, tá? Como que eu posso gerar essas combinações aqui? Alguém pode me falar, dar uma ideia do que eu posso fazer? De uma forma bem simples, né? Existe algum... O Rodrigo colocou aqui, né? Isso, usando o List Comprehension, a gente pode fazer desse jeito que o Rodrigo colocou, né? Que é mais ou menos assim. IJ, tal que I vem de XS e J vem de YS. A gente também pode usar o aplicativo, né? Então, a gente pode criar, assim, coordenadas. Provavelmente fica mais legível dessa forma que o Rodrigo falou. Só que aqui eu quero apresentar uma outra forma de fazer, só para a gente praticar o uso do aplicativo, né? Então, vamos lá. Então, o aplicativo a gente pode fazer o seguinte. É que não está indo... Ah, pronto, foi. Puro. Uma tupla vazia. Veja que aqui eu coloquei uma tupla, né? Que não tem nada. Tem parênteses e tem uma vírgula, tá? Eu posso fazer isso? Né? Vamos ver daqui a pouquinho. XS aplica YS. Então, a gente sabe que XS aplica YS vai fazer todas as combinações, né, de valores de XS e YS. Agora, esse parênteses com vírgula aqui, né? Vamos ver o que ele faz aqui. Stack, deixa eu colocar um build só para ter um GHCI. GHCI, pronto. Então, olha só, se eu fizer aqui, ó, parênteses com vírgula 1, 2, ele gera a tupla 1, 2. Parênteses com vírgula, a string olá e um booleano, ele gera a minha tupla, né? Então,
Veja que o parênteses com vírgula nada mais é que um construtor de tipo, né? Um construtor do tipo tupla. Olha só, ele pega um A, pega um B e retorna um AB. É uma função, né? Como tudo no Haskell é uma função. Então, eu posso fazer isso aqui, olha só. Envolve a função de gerar tupla no contexto de listas, aplica em XS, aplica em YS, vai gerar a combinação, né, de todas as combinações de elementos de XS com YS transformados em uma tupla, tá? Vocês conseguem visualizar isso aqui? Novamente, o jeito mais claro é do jeito com list comprehension, que nem o Rodrigo colocou, mas aqui eu só quero que vocês entendam como funciona o aplicativo de listas, ou refresquem isso na memória, tá? Em alguns casos, pode ser mais interessante você usar o formato aplicativo do que usar o formato list comprehension, ok? Então, vamos lá. Então, agora eu tenho as coordenadas, e agora eu preciso calcular o total dessas coordenadas que estão dentro, né, da minha circunferência. Que tipo de função genérica pega uma lista, né? Então, aqui a gente tem uma lista de coordenadas, pega uma lista e aplica uma função sucessivamente, reduzindo isso para um número, né? Ó, como que eu consigo reduzir essa lista de coordenadas para um número, que é a contagem? Que tipo de função genérica vocês usariam? Fold map, talvez? Um fold map, né? Um fold. Então, a ideia aqui é o fold, né? Então, vamos usar o fold L', tá? Porque eu quero uma coisa estrita, né? Lembra? Deixa eu só colocar aqui, import data list, que é onde tem o fold L'. Lembra que o fold L', ele tem um acumulador que vai sendo avaliado a cada passo, né? Então, ele não gera uma expressão gigante, preguiçosa, enquanto ele percorre a lista, para depois avaliar. Ele já vai fazendo a avaliação parcial, né, a cada instante. Então, vamos lá. Fold L'. Vai ter uma função aqui que eu ainda vou definir. O nosso total vai começar do zero, porque é uma somatória, né? E aqui eu vou pegar os n primeiros pontos de coordenadas, os n primeiros elementos da lista coordenadas, né? Porque eu estou falando, eu vou estimar o π usando n pontos. Então, eu pego n pontos, né? E aí, eu tenho o acumulador inicial, que é zero. E aí, para cada coordenada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, verificar se ele está dentro da circunferência. Se estiver dentro, soma mais um no nosso acumulador. Se estiver fora, não soma nada e deixa o acumulador do jeito que está. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, como chamar de conta dentro, que é uma função que vai contar se um ponto está dentro da nossa circunferência. Então, conta dentro, né? Como eu estou usando o fold L, o acumulador fica no primeiro argumento. Então, tem um acumulador e recebe também uma coordenada XY, né? E ele simplesmente é um if, ó. Se, eu posso usar um guard também, né? Vamos colocar aqui como guard, talvez fique mais fácil para vocês. Está dentro XY, ou seja, XY está dentro da nossa circunferência, eu vou devolver o ACC mais um, né, o acumulador mais um. Caso contrário, eu devolvo simplesmente ACC, né? Então, a nossa função é só isso. Agora, vamos fazer o está dentro. Né? O está dentro vai receber uma coordenada XY, uma tupla, né? E ele vai fazer o seguinte, olha, eu tenho uma circunferência que está inscrita no nosso quadrado que vai de 0 a 1, a coordenada do quadrado, né? Ou seja, o centro da circunferência vai estar no ponto meio, meio, né? E o raio da circunferência vai ser meio. Para eu saber que isso aqui está dentro da circunferência, eu tenho que fazer o x menos meio ao quadrado mais y menos meio ao quadrado, né? Então, o x menos o centro, o y menos o centro ao quadrado,
menor ou igual ao meio ao quadrado, ao raio ao quadrado, né? Com isso, eu sei que se ele for menor ou igual a isso, ele vai estar dentro da circunferência. Aqui eu já posso deixar calculado como 0,25, né? Não tem por que eu não fazer isso. Então, pronto. Então, o nosso estima π, ele é simplesmente essa função, né? Não tem nenhum segredo aqui. A gente não fez nada de diferente do que a gente fez lá no comecinho do curso. Com isso, eu posso fazer o seguinte. Vamos imprimir, ó, estima π. Vamos colocar 10 mil, por exemplo. E vamos executar, né? Olha aqui, deu 3,1284. Não é 3,14, mas está lá, né? Está perto. Se a gente colocar mais pontos aqui, vamos colocar mais 2 dígitos. Vamos ver o que acontece. 3,1364, né? A gente vai chegando ali num ponto que chega próximo de um π, né? Mas veja, o que acontece aqui? Como a gente tem uma lista sequencial, ele vai priorizar, nesses n pontos, um certo quadrante do quadrado, né? Então, a gente vai precisar de muitos pontos para conseguir preencher o quadrado todo. Na verdade, a gente precisaria de todos os pontos, né? Então, o ideal, para a gente não ter que ficar computando milhões, bilhões de pontos, é a gente usar um gerador de número aleatório para sortear esses pontos. Então, para isso, a gente vai usar 2 bibliotecas aqui. Import control monad state, tá? Que é o nosso monad state, e o system.random. O system random, isso, system random, que é o gerador de número aleatório. Para isso, a gente precisa editar o cabal e colocar a biblioteca MTL, que é o que tem as instâncias de monads, e o random, né, que tem o nosso gerador de número aleatório. Se eu fizer um build aqui, vamos ver se ele precisa compilar alguma coisa. Pronto. Então, feito o build, está tudo certo. Vamos voltar ao nosso código. Então, aqui, eu vou criar agora as funções necessárias para gerar um número aleatório, né? Então, um número aleatório nada mais é do que um monad state, né? Então, aleatório de A, né? Ou seja, um tipo que gera um número aleatório do tipo A, pode ser um aleatório inteiro, aleatório double, um string, né? Qualquer coisa. Ele nada mais é do que um state, sendo que o estado armazenado no tipo state é do tipo stdgen, que é o gerador do próximo número aleatório, é aquele estado que vai falar qual que vai ser o próximo número aleatório, né? E o tipo A. É só isso, tá? Então, lembrando que o state, ele nada mais é do que uma função, né, que vai receber um stdgen, nesse caso, e vai gerar uma tupla contendo o valor do tipo A e um novo stdgen, né? Então, a ideia do número aleatório é qual que é a semente atual do número aleatório? É essa? Vamos gerar um valor aleatório do tipo A e gerar uma nova semente para a próxima iteração não ser o mesmo valor aleatório, senão não seria muito aleatório, né? Então, a gente tem que a definição do nosso random, do nosso aleatório, é um monad state. Ok, até aqui, pessoal, alguma dúvida? Podem ficar à vontade para falar, porque hoje está bem tranquilo. Então, ok. Então, vamos lá. Então, para criar um gerador de número aleatório, eu preciso criar um state, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Digamos que eu quero ter uma função random double, tá? Que simplesmente é um aleatório double, ou seja, é uma função que gera um número double aleatório, tá? Então, para isso, eu vou usar a função state. A função state, ela faz o seguinte, vamos voltar aqui à definição. Ela vai pegar uma função
uma função que é compatível com o nosso state, stdgen A, e vai gerar um monad state para mim. Tá? Então, ele está aguardando a minha função aqui. Então, aqui a função tem que ser uma função que gera, que pega uma semente aleatória e gera o valor com uma nova semente. Essa função na biblioteca System Random é o random, né? Ó, vamos ver aqui o random, a definição dele. Random pega um G, que é o estado atual do nosso gerador de número aleatório, o G de gerador, né? E devolve uma tupla com um valor do tipo A e um novo G. Né? Então, é exatamente a assinatura que eu espero para um gerador de número aleatório. Pronto, é só isso. Né? Então, com isso, eu tenho um random double, que eu posso fazer uma coisa assim. Quer ver? Ó? Vamos criar um G, deixa eu ver, um mkget stdgen. Então, olha, get stdgen, ele vai gerar uma semente aleatória para mim, usando I/O, tá? E a partir daqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso imprimir, por exemplo, um run, deixa eu ver se é o run state que eu quero. Pode ser o run state. Um run state random double com esse G. Então, o run state vai fazer o seguinte, ele pega um gerador de número aleatório, passa uma semente G e retorna um valor aleatório com a nova semente, tá? Então, se eu executar isso daqui, olha só, ele vai gerar aqui, ó, um valor aleatório double, 0.586, e uma nova semente. A semente aleatória é composta de 2 números, né, grandes. Então, uma nova semente. Se eu rodar de novo, o que acontece? Vai me gerar um outro número qualquer, tá? Do tipo double. Veja que o random para double, ele gera um valor entre 0 e 1, né? Por isso que a gente está sempre nessa faixa aqui. Então, veja que toda vez que eu executar, ele vai gerar um número diferente para mim. Então, o nosso random double já faz o que a gente quer, né? Já faz exatamente o que a gente quer. Então, legal. Então, agora eu já tenho um random double, mas, na verdade, o que eu quero é um cara que vai me gerar uma coordenada aleatória, né? Eu não quero um double, eu quero dois doubles envolvidos em uma tupla. Vamos fazer isso aqui, né? Vamos fazer o seguinte, olha. Random cord, né? Random coordenada, é um gerador de número aleatório que gera uma tupla de doubles, né? E veja que uma vez que eu estou trabalhando com monad, né, o monad state, porque o aleatório é um monad state, eu posso usar o do notation, não posso? Eu posso fazer isso aqui, olha só. Do, vamos pegar um valor aleatório de x, né, que é um random double. Veja que isso aqui, para funcionar, tem que ser compatível. Então, se eu estou trabalhando no monad aleatório, isso aqui também tem que estar no monad aleatório. Tá? Assim como no main, tudo que eu faço com a setinha para a esquerda tem que estar dentro do monad I/O. Não importa I/O de quê, mas tem que ser I/O. E aqui não importa aleatório de quê, tem que ser aleatório. Tá? Então, eu pego um valor de x, eu pego um valor de y, né? Então, peguei 2 valores, um x e um y, e agora eu quero retornar isso aqui, né? Só que x e y são valores puros, a tupla x e y é um valor puro. Eu tenho que envolver no monad, para isso eu uso um return, né? Return ou puro, né? Posso também fazer isso aqui que é equivalente. Puro x y. Pronto, x y agora é um aleatório de tuplas de double. Legal. Vamos ver se funciona isso daqui? Vamos colocar aqui, olha só. Random coordenada. E vamos rodar. Ó, me gerou uma tupla, né? Uma tupla de double aleatório. Se eu rodar de novo, uma tupla diferente. Então, veja. Agora a gente tem uma função que gera coordenadas aleatórias, né? Simples. Não precisei fazer esforço algum para isso. E agora... Oi, pode falar. Professor, quando você printa eu acho que é a semente, o segundo número é sempre o mesmo.
Não, mas isso tá Isso ok. Não, é a porque semente assim, mesmo, não entendi errado. não está errado, porque veja só, aqui está o mesmo entre essas duas execuções, mas aqui está diferente, né? Por quê? Porque ele provavelmente está pegando coisa valores do horário atual, né? Então, se eu deixar passar alguns minutinhos e executar de novo, provavelmente esse segundo número vai ser diferente, né? Veja que aqui, ó, essa Entendi. execução está tudo igual, né? Aí daqui para Aham, cá ficou diferente. Então, se eu der é um pelo tempinho, tempo. talvez ó, por enquanto está igual ainda, mas a gente dá um tempinho, talvez depois mude, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Então, olha só, o que falta para a gente agora? Nada, né? Agora a gente só precisa gerar o nosso estima pi. O estima pi, deixa eu voltar aqui para cá, pronto. Vamos colocar o nome de estima pi RND, que vai ser simplesmente o quê? Pega o inteiro, o n, e devolve um aleatório de double, né? Porque no final eu quero uma estimativa de um número. E a gente vai fazer o seguinte, olha, estima pi random, que recebe um n, até aqui exatamente igual, né? Eu quero, eu quero fazer o seguinte, eu quero criar um conta dentro random, então conta dentro random de n, que vai fazer o seguinte, vai contar quantos números, quantas coordenadas aleatórias estão dentro da circunferência, né? Então, é o nosso equivalente ao conta dentro, só que com um gerador de número aleatório. Então, vamos fazer isso daqui e depois a gente completa a função para fazer a conta de verdade, né? Então, conta dentro random, pega um inteiro e devolve um aleatório de double também, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o caso trivial, né? Conta dentro random de zero, eu vou gerar 0 pontos, 0 coordenadas, então com certeza eu tenho 0 pontos dentro da circunferência, né? Se eu não tenho nenhum ponto, então eu tenho que colocar aqui, return 0. Né? Vocês preferem return ou puro? Vocês decidem aí, pode colocar no chat ou falar. Eu vou com a maioria. A gente sabe que tanto faz, né? Um voto para puro, quem mais vota? Vamos lá, pessoal, votem aí. Professor, eu prefiro return mesmo. Return. Então vamos lá, 1 a 1, puro e return. Vamos lá, Bia, Lucas e Daniel. Return. Então a gente tem 3 return e 2 puros. Tá. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou usar o return, que é o que a maioria está pedindo, e eu vou comentar aqui, puro XY. Pronto. Assim vocês sabem que é exatamente a mesma coisa, tá? Não muda nada. Puro 0, é igual, mesma coisa. Então, se eu vou gerar 0 pontos, eu retorno que a contagem é 0. Agora, se eu for gerar n pontos com n diferente de 0, né? O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que... vamos fazer um negócio melhor, né? Porque aqui tem um problema, isso daqui. Se eu for fazer desse jeito, eu vou fazer uma recursão que não é caudal, né? Então, lembra, a recursão caudal é... Porque eu vou ter que fazer uma coisa assim, vai. Conta dentro RND N-1 mais 1, por exemplo. Né? Então, vai gerar uma chamada recursiva não caudal. Então, aqui eu vou mudar um pouco. Vou fazer assim, ó, conta dentro RNDN é igual go, tá? N e 0, sendo que esse 0 vai ser o nosso acumulador. Então, aqui vamos fazer, ó, go de 0 e um acumulador. Eu vou retornar o acumulador, equivalente ao puro, né? Então, eu vou ter um segundo parâmetro que vai simplesmente acumular os valores que eu vou sorteando. Agora, se eu não cheguei no 0, eu tenho um acumulador qualquer, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar dentro do nosso monad
state, né, do nosso monad aleatório, que é simplesmente, qual que é a ideia aqui? Peraí, o Lucas está perguntando aqui, desculpa, Lucas, eu não tinha visto. Não entendi bem ainda, porque return é igual a puro. É um fato histórico, na verdade. No passado, a gente não tinha o aplicativo. O aplicativo não existia. Existia o functor e existia o monad, tá? E aí o monad precisava ter esse return, que a assinatura recebe um valor puro A e envolve ele num monad F, né, de A. Então, sei lá, recebo um valor puro de A e dentro do monad list eu crio uma lista contendo A. Então, a ideia é que precisava existir isso, né, para ser o nosso elemento neutro do monad. Só que, em certo momento, criaram essa classe intermediária, que é o aplicativo, que é um intermediário entre um functor e um monad, né? Que seria mais ou menos assim, olha, como que eu consigo expandir a nossa ideia do FMAP, funções com mais de um argumento, e que possivelmente tem um efeito que vai ter que ser carregado, né? Então, para isso foi criado o aplicativo. E o aplicativo também precisava de um return. Para não causar conflito de nome, eles transformaram o return do aplicativo, eles nomearam como puro, que na verdade fazia mais sentido que return. Só que aí nesse momento eles falaram assim, pô, agora a gente não pode remover o return, porque vai quebrar um monte de código que já está usando o return, né? Vai obrigar todo mundo a mudar o nome, a reescrever o código. Né? Então, eles decidiram o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, applicative é uma classe que é um functor também, e monad passa a ser uma classe que também é um aplicativo. Tá? Então, todo aplicativo é um functor, todo monad é um aplicativo e um functor. E aí eles fizeram essa gambiarra para resolver o problema. Olha, o puro é definido no aplicativo. E o monad continua tendo return, só que a definição de return vai ser essa daqui. Return igual a puro. Tá? Vai ser um sinônimo. E aí não vai quebrar os códigos que já existem, né? Que estão usando return. Então, o mais correto mesmo é você pensar em puro. Tá? Essa função é o puro. O return é um sinônimo para puro, para não quebrar códigos antigos. É isso. Né? Bem da verdade, se eles fizessem uma nova edição do Haskell que não se importassem em quebrar códigos antigos, eles removeriam o return e ficariam só com puro. E o puro seria definido no aplicativo. Tá? Então, legal. Então, momento histórico terminado, vamos voltar aqui no nosso código. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu vou sortear uma coordenada aleatória, né? E eu vou verificar se ela está dentro da circunferência. Se estiver dentro da circunferência, eu vou fazer uma chamada recursiva de goal, né? Com N-1 e ACC mais 1. E se não tiver dentro da circunferência, eu só faço o ACC. Goal, N-1, ACC. Então, é só isso que eu tenho que fazer, né? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, olha, do XY, que é a coordenada, rand corte. Pronto, peguei uma coordenada aleatória. E agora eu vou chamar recursivamente goal com N-1 e o meu ACC atualizado de acordo com essa coordenada XY. Quem faz isso para mim? O conta dentro puro, né? Então, eu posso chamar isso aqui, ó, conta dentro ACC XY. Pronto. Eu tenho a minha função que conta quantos dos N pontos aleatórios estão dentro da circunferência. Tá? Vê, eu reaproveitei uma função pura que eu tinha feito anteriormente. Né? Essa é a ideia da programação. Não só funcional, né? A ideia geral de programação, que vocês aprendem em programação estruturada, é reaproveite tudo que você puder, não faça esforço repetitivo. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, vamos colocar aqui, olha.
só para testar, né? Estima pi random de 1000. Então, entre 1000 pontos aleatórios, quantos vão estar dentro da circunferência? 784, né? Se eu rodar de novo, o caminhão está passando aqui, deixa eu passar esse barulho aqui. Pronto, 803, se eu rodar de novo, 765, né? Então, entre 1000 pontos, mais ou menos em torno de 800 pontos vão estar dentro da circunferência. Agora a gente tem como fazer, gerar pontos aleatórios e contar quantos deles estão dentro, usando o nosso monad random, né? O nosso monad state random. Então vamos lá, mas eu não quero fazer só isso. Eu quero, depois que eu peguei esse valor, fazer um cálculo, né? Eu vou ter uma coisa assim, olha só. Eu quero ter uma função calc, tá? Que vai pegar o acumulado e vai calcular o nosso 4 vezes acumulado dividido por from integral, né? From integral de n. Né? Eu quero fazer aquela continha. Bom, eu tenho o conta dentro random de n, que me retorna um aleatório de double, né? Um double dentro do monad. E eu tenho uma função pura que pega um double e retorna um double. Como que eu posso aplicar o calc dentro disso aqui? Como que eu faço isso? De forma bem simples. Então, olha só, vou colocar até aqui no chat. Eu tenho uma função de double para double, e eu tenho um valor aleatório de double. E eu quero aplicar o double para double dentro do aleatório de double. Que função que faz isso? Né? Em outras palavras, uma função de A para B recebe um f de A e eu quero um f de B. Bom, agora vocês têm que me responder, senão eu vou ficar bravo com vocês. FMAP? FMAP, isso aí. Pronto. Agradeçam o Gilmar por eu não ficar bravo com vocês, hein? Que, lógico, se eu ficar bravo, reflete na nota do projeto. Então, vocês têm que me manter calmo. Então, é um FMAP, né? Eu posso usar aquele operador do FMAP, né? Ou, se vocês quiserem, só para não ficar tão confuso. Pronto, isso aqui, ó. FMAP, calc, né? Então, o FMAP vai pegar a função calc e jogar dentro do aleatório double. E fazer a conta no valor que for gerado, né? Então, é isso aqui. Vamos ver o que acontece agora? 3.184. Legal, né? Está próximo de um pi. Vamos colocar aqui mais 2 dígitos. 3.1422, ó, melhorou um pouquinho, né? Vamos colocar mais um dígito. Eu vou aos pouquinhos para a gente ver até quanto que fica uma velocidade suficiente. Afinal, cada vez que eu coloco um dígito, a gente coloca 10 vezes mais tempo, né? 3.1407. Mais um dígito. Aqui vai ser mais ou menos o limite para a gente não ficar enrolando aqui. Professor, posso aproveitar o tempo que a gente espera para perguntar? Então, pode. Eu tinha aquele conceito de que a gente quer fazer um núcleo puro envolto por funções de I/O, certo? Então, Isso. o que eu estava pensando que você ia fazer era gerar uma lista de números aleatórios e depois, com essa, guardar ela em alguma variável, e aí depois disso só usar a função pura para trabalhar com ela. Mas eu não enxergo isso no código escrito aí, porque parece que você já está acumulando, já está contando. Sim, porque veja só, eu poderia fazer isso que você falou? Poderia. Olha aqui, ó, o resultado, 3.1406. Esse não é o melhor dos estimadores, mas quanto mais pontos, mais próximo você vai ficar. Mas, respondendo a tua pergunta, olha só. Você queria que eu fizesse uma coisa do tipo aqui, por exemplo, XY vai me gerar uma lista de números aleatórios que são
é uma lista de tuplas, né? Double, double. Aí, depois que eu fiz isso, eu simplesmente passo por uma função que vai computar essa lista, não é isso? É exatamente isso que eu estava pensando. Poderia fazer? Poderia, só que olha só. O que acontece se eu fizer desse jeito? Ele vai gerar toda uma lista, colocar essa lista na memória e depois processar. Enquanto eu trabalhar com 1 milhão, 10 milhões de pontos, beleza. Se eu quiser trabalhar com 100 milhões, 100 bilhões, trilhões de pontos, você vai ter memória para isso? Não sei, né? Se você tiver um computador muito bom, talvez. Mas desse jeito que eu fiz, né, veja só o que eu estou fazendo aqui. Eu estou desencadeando, eu estou encadeando várias funções que estão em voltas de um state que vai me gerar a conta do acumulado sem gerar uma lista na memória, né? Em momento algum, estou gerando uma lista na memória. Então, olha só. Quando eu calculo estima pi random, né, o que ele faz aqui? O estima pi random n, ele retorna um aleatório de double, que é nada mais, nada menos que uma função. Uma função que pega um estado e retorna um valor. Aí aqui tem a receita do que essa função faz, né? Que ela faz o seguinte, ela chama esse conta dentro random. Conta dentro random de n também é uma função que pega um estado e gera alguma coisa, né? E nesse estado aqui simplesmente é um laço iterativo, né? Equivalente a um for. É um for que vai fazer o seguinte, olha, sorteia o número, tá dentro da circunferência, soma no acumulador. Tá? Senão não faz nada e passa para o próximo número. Em momento algum eu preciso gerar uma lista complexa. Então, o monad aleatório que eu criei aqui, tudo que você vê que tem um aleatório, nada mais é que uma função que está esperando por um valor de estado para fazer o que eu quero que faça, né? Para fazer o que eu quero que faça. Então, por exemplo, o que acontece aqui nessa função que é um pouquinho mais complexa, que tem recursão? Ele vai pegar o estado S, né? Passar para random chord, que vai gerar uma tupla aleatória, e vai atualizar o estado S. E vai passar esse novo estado S para essa chamada recursiva. Então, ele vai fazer o gerenciamento, para mim, né, de toda essa atualização do meu estado do número aleatório. Ok? E dessa forma, eu não estou gerando estruturas intermediárias. Eu só estou criando uma função que já vai fazer o seguinte, vai pegar o número aleatório, somar no acumulador e seguir em frente. Né? Eu não quero gerar um negócio intermediário. Esse jeito que você falou é mais fácil para você fazer, dado a experiência que vocês têm com monads, só que não é eficiente, tá? Então, o mais certo mesmo é fazer isso daqui. E veja que não é nenhum bicho de 7 cabeças, se você olhar bem, porque, olha só, aqui é quase uma função imperativa, né? Ó, pega um double, pega outro double, retorna uma tupla, né? Pega uma coordenada, tá? E chama recursivamente, transformando o ACC num ACC mais 1, ou só no ACC mesmo, dependendo do valor gerado. Fala aí, que você vai falar. A gente não tinha que chamar o conta dentro RND? Na nossa chamada recursiva aqui, não, veja só. Olha o que eu estou fazendo aqui. O conta dentro RND, ela chama essa função go, que é uma função recursiva, caudal, porque eu tenho um acumulador aqui no segundo argumento, tá? E nesse ponto eu vou chamar recursivamente a própria função go, atualizando o argumento de n para n-1, né, para decrementando até chegar em 0. E aqui o que eu quero é atualizar o meu ACC. Então, o meu ACC vai ser o seguinte, se xy estiver dentro da circunferência, tem que retornar ACC mais 1. Se estiver fora, vai retornar ACC. Que função que faz isso? Que pega um valor puro, ACC, e uma coordenada pura, e atualiza. É esse meu conta dentro que eu fiz antes. Tá? Não, eu entendi. E aí,
Eu concordo com tudo que você falou, que esse jeito é mais eficiente, a gente não vai guardar uma lista na memória, mas então a gente não precisa se preocupar em fazer esse núcleo puro sempre e volta para a camada suja, né? Porque, Assim, o quanto mais você conseguir separar com o puro, melhor. Por exemplo, aqui, ó, conta dentro é puro. Não tem por que ser impuro. O calc é puro, tá? É uma função pura. O conta dentro depende também do está dentro, que também é puro, né? Então, eu só deixo na parte impura o que realmente eu vou precisar do efeito colateral, né? E aí não tem problema a quantidade de funções impuras que você está criando. Então, aqui eu tenho, ó, uma, que é o random double, duas, random chord, conta dentro random 3, estima p random 4. Eu tenho 4 funções impuras, uma chamando a outra, né, tá? Só que de uma forma para ficar bem estruturado. Então, não tem problema fazer esse encadeamento de funções impuras, né? Lembrando que a minha intenção como programador é separar em que cada função faça apenas uma única coisa. Separar o objetivo de cada função, para que ele só tenha um objetivo único, né? Isso vocês aprenderam em estruturada. Então, cada função tem que cumprir um papel. Esse aqui cumpre o papel de simplesmente calcular a estimativa de π. Esse aqui tem o papel de contar quantos entre n pontos estão dentro da circunferência. Esse aqui tem o papel de gerar uma coordenada aleatória, né? Então, essa é a ideia, você estruturar o teu programa para que cada função tenha um único objetivo e depois você faz a composição delas, né? Aqui o estima-p também tem uma outra forma que a gente pode fazer, né? Vamos ver, ó, usando o do notation, a gente pode fazer uma coisa assim. Se vocês querem deixar numa forma mais imperativa, né? A gente pode fazer algo assim, olha, o contagem, conte, conta dentro, RND de N, e aí eu retorno o calc de conte, né? Isso é a mesma coisa que aplicar o FMAP, tá? É a mesma coisa. Veja, ele não reclamou de nada, tá? De vez em quando ele até te daria a dica aqui que isso é um FMAP, dessa vez não deu, mas tudo bem. Mas é a mesma coisa, tá? E fica numa forma imperativa, ó. Pego a contagem total de pontos e depois aplico o cálculo, né, que eu preciso calcular. E coloco no return para ficar envolto, né? Deixa eu colocar aqui o puro. Pure, calc, conte. E a gente envolve no nosso contexto aleatório, né, para retornar o valor dentro do contexto, tá? Professor, Fala. eu coloquei /t calc aqui para ver qual era a definição dele, mas ele falou que a variável não está no escopo. Mas você fez essa definição toda desses programas? Sim. Ah, tá. Então, não está no escopo porque ele está dentro do where. Se você tirar ele do where, fizer isso aqui, ó, aí você consegue. Porque tudo que está definido no where simplesmente é uma definição local, né? Sim. Um escopo local. Agora, aqui, só que tem um problema. Aqui eu vou ter que passar o N também como argumento, né? O que você pode fazer, se você tem o teu editor bem configurado, é pedir para ele colocar a tua função. Mas, professor, então eu não estou entendendo direito o que é o calc, porque essa conta 4 vezes se você for entregar o M, ela não vai dar um double. Vai dar um double, então. O calc pega um double e retorna um double. É isso. E o ACC? O ACC é um double. Não é um double? Sim. Isso é um double que eu estou recebendo. Então, mas minha dúvida é que o lado direito da equação, ele retorna apenas um valor. Você está colocando esse um valor em 2, em calc e em ACC. Não. Ó,
calc é uma função que pega um ACC. Ah, tá. Não, entendi. Entendeu? E retorna isso daqui. Ela recebe o ACC e aí vai... Isso. Tá? Entendi. Então, pronto. Mais alguma dúvida nesse aqui? Nenhuma? Então, legal. Então, com isso, você já tem uma noção melhor de como trabalhar com valores aleatórios, tá? Dentro do Haskell. Depois que você pega o jeito, ele é simplesinho, é tão simples quanto fazer um código imperativo, né? Veja que aqui nada mais é do que um código imperativo. Eu estou fazendo a sequência aqui, ó. Pega o número aleatório, usa o número aleatório. Pega o número aleatório, usa o número aleatório. Né? Não tem nada de demais aqui. Agora, então, vamos para a próxima tarefa que a gente vai fazer, que é o seguinte. Vamos fazer um programinha que vai ler arquivos de um diretório, tá? Pegar somente aqueles arquivos cuja a extensão é txt. Então, eu vou ter um diretório com arquivos de várias extensões diferentes. E eu quero pegar uma lista de arquivos que tem a extensão txt. E aí, em seguida, eu quero processar esses arquivos, tá? Fazendo a leitura do conteúdo deles e fazendo alguma transformação, que eu vou fazer uma transformação bem tosquinha aqui, qualquer, só para a gente brincar um pouco com I/O e também perceber essa sequência, né, de aplicações de funções que estão no mundo I/O. Então, só para vocês terem uma ideia, eu já tenho aqui um diretório textos, contendo 6 arquivos, deixa eu ver, 7 arquivos, né? 4 deles com extensão txt, F1, F2, F3, F4, e 3 deles contendo extensão MD, tá? O conteúdo deles, se vocês quiserem testar aí, podem colocar qualquer coisa. Aqui eu coloquei Olá Mundo, sou um programador Haskell, vamos ver. E agora, no final do curso, me tornei um programador melhor, que é verdade, né? Vocês agora são programadores muito melhores do que eram no começo do curso. E como bônus, aprendi a usar o Vim, que é o melhor editor de códigos, né? E aqui eu tenho também o MD eu coloquei tudo vazio. Então, eu tenho 7 arquivos com extensões diferentes e conteúdos aleatórios, tá? E agora eu vou fazer uma série de processamentos. Vamos colocar aqui, tarefa 2, brincando com I/O. O primeiro deles vai ser o seguinte. Eu quero listar o meu diretório, tá? Deixa eu só fazer umas alterações aqui. Vou voltar aqui para 1000, para quando a gente executar, não ficar demorando. Então, digamos que eu quero fazer uma lista de arquivos dentro do meu diretório textos, tá? Então, ele vai receber um caminho, um file path, e vai retornar, como eu estou fazendo leitura de coisas que são I/O, vai retornar um I/O de alguma coisa, um I/O de lista de string, que é uma lista contendo o nome dos arquivos daquele diretório. Para isso, eu vou usar uma outra biblioteca chamada System Directory. Então, vamos lá, System Directory. Eu já vou importar também o datachar para a gente fazer certas manipulações de caracteres. E aqui no Cabal, né, então vejam aqui no lado direito da tela, eu vou acrescentar também a biblioteca Directory, tá? Que é a biblioteca que tem esse import daqui. Então, vamos lá. Lista arquivos. Lista arquivos vai receber um diretório, um file path, vou chamar de FP, tá? E ele vai simplesmente fazer o seguinte, olha, eu estou trabalhando no Monad I/O, nomes, tá? List directory, ó, já tenho até no autocompletar aqui, de FP. Isso aqui vai me retornar uma lista com os nomes dos arquivos nesse diretório. Por hora, eu vou retornar simplesmente isso daqui.
só para a gente ver gradualmente o que está sendo feito, tá? Então, aqui eu vou colocar print. Ah, não, aqui eu tenho que fazer uma coisa assim, nomes, lista arquivos, textos, que é o nosso diretório, print nomes, pronto, tá? Por enquanto eu vou fazer somente isso, e eu vou executar aqui para ver. Olha só que legal, eu tenho a lista, né, com todos os arquivos naquele diretório, pronto, tá tudo aqui. Mas eu quero somente aqueles que têm a extensão txt, né? Então, vamos fazer outra passagem aqui. Eu tenho uma lista com nomes, e eu quero somente aqueles que são arquivos texto, arquivo txt. Então, vou fazer um filter de alguma coisa em nomes. Então, veja só uma coisa aqui. Nomes, nessa linha, passou a ser o nome de variável que contém um valor puro, que é uma lista de strings. Dado que eu vou trabalhar com valor puro, aqui eu tenho que fazer um let. Let, texto igual, que também vai ser um valor puro. Filter nomes, e eu quero os nomes que têm extensão txt. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, txt é sufixo de, eu já tenho essa função pronta no datachar, não, é só isso aqui, né? Peraí, deixa eu tirar isso daqui, pronto, que aí dá para enxergar melhor. Então, esse aqui, olha, essa função vai pegar um nome da lista e aplicar txt é sufixo desse nome, se for, mantém na lista, se não for, tira da lista, tá? Deixa eu passar para outra linha, que eu posso manter o nossa tela dividida aqui. Vamos lá. Pronto. Então, vamos executar de novo e vamos ver o que vai ser o retorno do lista de arquivos, né? Stack run. Olha só, agora eu só tenho a lista de arquivos com extensão txt, né? Então, pronto. Então, já consegui um passo a mais, que é filtrar somente aquele conteúdo que me interessa, né? Legal. Então, vamos ver aqui. É claro que isso aqui se torna redundante, porque eu também poderia fazer uma coisa do tipo return, isso aqui, né? E aí eu não preciso nem fazer esse intermediário. Mas vamos deixar assim, só para vocês verem o uso do let, né? Que pode ser útil em certos momentos dos programas de vocês. Pronto. Então, agora o que eu quero fazer é o seguinte. Para cada arquivo, eu quero imprimir o conteúdo dele. Então, vamos colocar aqui, ó, imprime arquivo, que pega um file path e retorna um IO string, tá? Então, pego um FP, eu vou ler o conteúdo do arquivo, então, read file FP, vou colocar na tela, put strlen o conteúdo, né? Então, veja, como eu estou dentro do I.O., eu posso imprimir coisas na tela, a qualquer momento. Então, put strlen conteúdo, e eu vou retornar esse conteúdo também, tá? Então, veja que essa função não só imprime conteúdo na tela, como retorna esse string para a gente. Ok, então vamos lá. Vamos agora criar uma função chamada pipeline. Vamos colocar tudo minúsculo, pipeline, que recebe um file path e faz um I.O., né, sem retorno nenhum, só simplesmente faz coisas de I.O. Vai receber o FP, que vai ser o nosso diretório, e ela vai ser responsável por fazer a chamada das duas funções que a gente fez até agora, né? Então, primeiro passo, eu pego todos os nossos nomes de arquivos que eu quero, com lista arquivos. Então, esse vai pegar primeiro, ó, passa o diretório para a lista arquivos e recebe uma lista de arquivos que eu quero, tá? Em seguida, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa lista de arquivos e mandar executar o imprime arquivo, tá?
Para isso, eu vou usar um map M, né, que é o map em monads, que ele já envolve no contexto correto. Então, eu vou ter uma função imprime arquivo, que vai receber um file path, e eu tenho uma lista de IO list de string, que é o que veio aqui do nosso list arquivo. E eu vou aplicar essa função dentro dessa lista, tá? Então, para isso, eu uso o nosso map-m. Então, eu tenho que fazer uma coisa mais ou menos assim, imprime arquivo, FPS. Só que imprime arquivo está esperando o quê? Um nome de file, um file path, que contém o diretório completo, né? Então, o FPS vai ter f1.txt, f2.txt, mas, na verdade, eu quero um textos barra f1.txt, que é o diretório que contém esse arquivo, né? Então, vamos criar uma outra função. Eu vou colocar aqui, né, concat-path. Eu vou... Espera aí que tem... Pronto. Deixa eu alinhar isso aqui. Então, vamos criar um concat-path que vai concatenar esse diretório, o nome do diretório, no nome do arquivo, tá? E no final eu vou colocar só um return aqui, qualquer, só para constar, só para a gente ter um retorno da nossa função. Concat-path vai receber uma string, que é o nome, fname, e vai retornar a seguinte string, textos barra mais fname, né? É simplesmente isso. Ou melhor, desculpa, né? Não texto, porque eu não sei o que é textos, é o FP. Vai fazer FP barra fname, tá? Então, beleza. Então, por enquanto, a nossa função pipeline, eu vou colocar aqui, pipeline textos. Como o pipeline textos retorna um IO unit, né, um IO, abre e fecha parênteses, eu posso colocar ele como uma última instrução do main, porque isso aqui é compatível com isso aqui, né? Então, toda a função que retorna isso, eu posso chamar diretamente no nosso main, pipeline textos. Então, vamos ver o que acontece quando eu executo isso, né? O que tem que acontecer? Ele vai ler a lista de arquivos e vai imprimir cada um dos arquivos, colocando o resultado do texto em textos, que a gente está descartando por enquanto, mas a gente vai trabalhar em cima daqui a pouco, né? Então, o stack run vai fazer isso aqui, olha. Como bônus, aprendi a usar Vim, agora no final do curso me tornei um programador melhor, sou um programador Haskell, olá mundo, né? Na ordem dos arquivos que ele leu aqui, F4, F3, F2, F1. Então, por enquanto, está funcionando. Alguma dúvida até aqui? Professor, pode só repetir essa concatenação lá na linha 11, imprime arquivo.concat-path. Tá. Eu me perdi um pouco nessa composição de função só. Isso aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai receber... O que essa função recebe? Recebe um nome de arquivo. Então, vai receber o nome de arquivo, passar para a função concat-path, e o resultado vai passar para a função imprime arquivo. Então, digamos que recebeu f4txt. Então, vem aqui, ó, concat-path f4txt. Vai fazer fp, que é textos, né? Textos barra f4.txt. Então, ele vai gerar isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui concat-path f4.txt igual fp, que o que eu estou passando de parâmetro é textos, mais barra, mais f4.txt. Eu entendi, professor. O FP que chega no imprimir arquivo passa pelo concat-path. Isso. Tá? Então, o resultado disso vai ser passado como argumento para o imprimir arquivo. Tá bom? E aí, esse map, que é o map específico de monad, é só porque o nosso
FPS, ele é um IO string, né? Então ele é um... Duas coisas. O FPS é um IO string, IO lista de string, né? E a função que está aqui dentro retorna um IO também. Tá? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Stack GHC. MapM. Ele pega uma função que pega um valor puro A e retorna um monad B, pega uma lista de A e retorna um monad de lista de B, né? FPS aqui, ele já está fora do I/O porque eu passei aqui, olha só. Não tem a setinha para a esquerda aqui? Então, FPS, que seria o resultado de lista de arquivos, que seria um I/O de lista de string, FPS é só a lista de string. Essa função aqui pega um elemento puro, uma string, um file path, né? E retorna um I/O string. Então, é isso aqui, ó. Pega um valor puro e retorna um valor envolvido em um monad, né? E no final das contas, ele vai retornar um monad de lista desse valor resultante. Então, é monad de lista de strings. Entendeu? Então, o motivo do MapM é porque o imprime arquivo retorna um I/O. Não, eu entendi, professor. Obrigado. Maravilha. Mais alguma dúvida? Professor. Oi. O meu listar arquivos está dando erro aqui. Qual erro que é? É no return. Está falando que está com parse error no input do return. Parse erro é problema de alinhamento. Então, olha só. Veja o alinhamento aqui, ó. Do espaço N. O L está alinhado com N e o R é alinhado com L. Assim também, meu. Assim? Então, vê se você não esqueceu de colocar nada aqui, ó. Crase e sufix of crase. Tem que ter crase aqui e crase aqui. Foi, arrumei aqui. Funcionou? O alinhamento, apesar das coisas estarem alinhadas, estava com espaço a menos aqui. Então, pronto. Então, geralmente o parser erro é alinhamento. Ou falta algum símbolo aqui, coisa assim, né? Então, vamos lá. Espera aí. Então, esse ficou aqui. Sim. Então, vamos testar. O pipeline já testou, né? O pipeline vai fazer o seguinte. Pega os arquivos no diretório que tem extensão txt e imprime na tela, tá? Agora, vamos fazer alguma coisa com esses textos que a gente recebe? Textos, novamente, é uma lista de strings, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse textos e gerar um textos linha, que é puro. Textos, linhas, que vai ser a aplicação de um map, de uma função pura, processa conteúdo, no nosso textos, que é uma lista de string. Então, veja só. Textos vem desse mapm. O mapm vai gerar um I/O de lista de strings. Aqui ele extraiu do I/O e gerou uma lista de strings. Então, textos, para todo efeito, é lista de string. E aqui eu vou gerar um textos linhas, tá? Que é nossa lista de strings processada através de uma função processa conteúdo. Uma string e vai retornar outra string. Então, vamos lá. Processa conteúdo, pega um S de string e digamos que eu quero fazer o seguinte com essa string. Eu quero primeiro quebrar isso em uma lista de palavras, tá? Depois, eu quero fazer... Peraí, vou colocar um map aqui. Eu quero fazer o seguinte, eu quero para cada uma dessas palavras, eu quero fazer um ORD. O ORD ele pega um caractere e transforma num número. Então, para cada palavra,
que vai gerar, então, uma lista de inteiros. Então, o resultado disso aqui vai ser uma lista de listas de inteiros. Mas eu tenho que retornar uma string no final. E aí, em seguida, eu quero pegar essa lista de inteiros e somar os seus valores. Então, pronto. Agora eu tenho um inteiro para cada palavra. Um inteiro para cada palavra. E eu quero pegar esse inteiro e transformar numa string. Vou colocar um show aqui. E no final de tudo, esse map vai me gerar uma lista de strings. Que eu posso concatenar, né? Ou, melhor ainda, eu posso fazer um concat map. Então, vamos ver o que eu estou fazendo aqui. Pega uma string, tá? Vamos colocar uma string aqui de exemplo, só para ficar mais claro. Espera aí. Então, digamos que eu estou fazendo processa conteúdo de Olá Mundo. Então, ele pega essa string e vai fazer um words nela, né? Que vai gerar o quê? Uma lista contendo a palavra Olá e outra palavra Mundo. Eu tenho essa lista aqui. E aí eu vou fazer um map, né? Então, digamos que eu primeiro faço map.ort. O que vai gerar de resultado nisso? Vai gerar a lista, né? Contendo ordem dos caracteres. Vamos fazer aqui, ó. Aqui eu vou precisar da ajuda do GHCI para eu saber exatamente. Então, vamos lá. Map.ord olá. Vai me gerar 79, 108. Vamos lá. 79, 108, 97. E map.ord mundo. Que vai me gerar essa lista aqui, ó. 77, 117, 110, 100, 111. Então, isso aqui vai me gerar uma lista de strings. Se depois que eu aplicar o map.ort, eu aplicar o sum, ele vai somar os elementos de cada uma dessas listas aqui, né? Então, vamos lá. Para a primeira lista, eu tenho isso aqui, ó, 284, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, 284. Para a segunda lista, eu tenho o sum 515. 515. Pronto. Depois, o que eu fiz? Coloquei um show, né? O show vai simplesmente transformar esses números em string. Vai fazer a string 284 e a string 515. Vai fazer isso daqui. Depois, eu coloquei o concat, né? Que simplesmente pega essas duas strings e transforma numa string única, que vai ser 284, 515. Vai fazer isso aqui, tá? Então, o meu processa conteúdo vai fazer essas operações na sequência. Ok até aqui, pessoal? Beleza? Ok. Então, vamos lá. Então, a gente já tem esse processo de conteúdo. Eu gerei esse textos linhas, que vai ser esse texto processado. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir esse textos aqui. Vou tirar o return. Então, eu quero fazer o seguinte, ó. Para cada... O textos linhas é uma lista com strings. Para cada item dessa lista, para cada string dessa lista, eu quero fazer um put strlen, tá? Então, o que eu ponho aqui para aplicar o put strlen na nossa lista de strings? É um map. É um map o quê? Map normal? Funciona? Eu acho que sim, né? É uma lista de string? O put strlen vai gerar um IO, né? Ah, então é M. É M. Só que, veja, é um I.O. sem retorno, é um I.O. que vai ter o efeito, mas eu vou descartar o retorno, que é simplesmente um unit. Então, eu faço esse underline aqui. Toda função monad que tem um underline no final, ele descarta o valor de retorno, só faz o efeito. Então, map m linha, map m underline. Put strlen vai executar o put strlen para cada elemento da lista, e não vai retornar nada para mim, tá? Então, vamos salvar. E vamos rodar. Então, olha só. Primeiro ele aplicou esse map-m.
imprimiu cada um dos arquivos, né? Cada um dos arquivos, o conteúdo deles, e depois imprimiu cada um dos conteúdos transformado por esse processo conteúdo, tá? Olha como é que funciona a ideia do Monad, que representa uma sequência. Então, primeiro ele fez isso daqui. Então, primeiro ele fez isso, depois ele fez isso, cumpriu isso, depois ele fez isso. Ele não tem misturas de, olha, eu já tenho o primeiro elemento da lista texto, já vou imprimir ele aqui. Ele respeita a ordem do que a gente está fazendo, tá? Eu poderia, por exemplo, tentar colocar o processo conteúdo aqui também, né? Através de um FMAP, já para fazer essa parte toda de uma vez, né? Mas não quero complicar isso aqui. Então, beleza. Então, era isso que eu queria mostrar para hoje, para vocês terem um exemplo um pouquinho mais complexo de como manipular a IO state, tá? Alguma dúvida, pessoal, geral, do que a gente fez até então? Pode falar, que a gente tem, 40 minutos de sobra. Professor, então quer dizer que esse negócio do efeito colateral seria a ideia exatamente de você esperar finalizar um processo para ir para outra linha, é isso? No caso do... Isso, veja só, no caso do do no texto, o que acontece aqui? Toda instrução que tem esse setinha para a esquerda são instruções que causam um efeito colateral. O que é o efeito colateral no caso do I/O? É você ter alguma leitura de arquivo, alguma escrita de arquivo, espera de entrada de usuário, impressão na tela, né? Então, aqui ele captura justamente isso. E aqui ele também fala que esses efeitos colaterais têm que ser executados na sequência. Então, eu gerei o FPS aqui, tá? Eu só posso chegar para essa linha depois que eu executei o efeito colateral do FPS, dessa linha aqui. Então, qual que é o efeito colateral daqui? É a leitura do diretório, né? Então, somente depois que eu li o diretório, eu vou passar para cá. Qual que é o efeito colateral dessa linha? É imprimir os meus arquivos, o conteúdo dos arquivos. Somente depois que eu imprimir todos os arquivos, eu posso vir para cá. Aqui não é uma setinha para a esquerda, aqui é um let. Então, não tem efeito colateral. Então, aqui eu posso processar e já vim para cá. Sem me preocupar com o efeito colateral. Aqui, embora não tenha setinha para a esquerda, também é uma instrução de Monad. Então, também requer que eu faça todo o efeito colateral que imprimir o conteúdo na tela, para depois passar para uma próxima instrução, se existir uma próxima instrução. Tá? Quer ver? Vamos ver outro exemplo aqui do nosso aleatório. Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, tá? Então, nesse aqui que a gente tem gerador de número aleatório, a gente faz o seguinte. Primeiro pega o valor de x aleatório. O efeito colateral disso é atualizar o meu estado do gerador de número aleatório. Somente depois que eu atualizei esse estado, eu vou gerar o próximo número. Por quê? Porque para gerar o próximo número, eu preciso ter um novo estado. Se eu não tiver um novo estado, eu vou gerar o mesmo número aleatório. Então, a sequência é capturada aqui, Gera um novo estado. Depois que eu gerei um novo estado, eu posso passar para essa linha, que vai gerar um novo estado. Aí eu passo para essa linha, que vai gerar... No caso, não vai gerar um novo estado, mas vai passar esse último estado que eu gerei, né? As próximas chamadas de números aleatórios gerarem valores diferentes. Ficou claro? Ficou sim, obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, você consegue voltar na função estima-pi rapidinho, que a minha não está funcionando. O estima-pi ou o estima-pi-rand? Não, o estima-pi só. O estima-pi-rand está pegando. Então, aqui. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. O meu system handle, ele não tá achando módulo import system handle.
Você colocou no Cabal, vou abrir o Cabal aqui, ó. Veja aqui, ó, no Build Depends eu tenho MTL, Random e Diretório. Preciso desses três aqui para o programa funcionar. Eu pus o random também. Tá aqui o random. Vamos fazer o seguinte, deixa eu responder primeiro as outras dúvidas, aí você compartilha a tua tela e a gente resolve, tá? Uhum. É que acho que a Bia ia perguntar alguma coisa, não é? Eu tenho uma dúvida sobre o projeto, mas aí pode ser depois da dúvida dele. Ah, é sobre o projeto, tá. Então, última pergunta. Alguém tem alguma dúvida da aula de hoje? Professor, não é sobre a aula de hoje também. Eu queria só comentar uma coisa que eu vi no chat do Discord, que é sobre vocês falando que o async do JavaScript, que o for do Python, era tudo monad, e algumas coisas eu enxergo, outras não. Eu acho que isso é bacana, talvez uma aula de comparando as diferenças entre as linguagens. Legal. Eu vou falar com o Emílio, a gente pode tentar ver isso aí. Mas realmente, assim, conforme você se aprofunda na ideia de monads, você vai começar a perceber vários padrões em outras linguagens que são monads, né? O JavaScript faz uso extenso do conceito de monads para as diversas funcionalidades dele. Mas a gente pode ver isso, sim. Isso é legal. No caso do async do JavaScript, foi a única coisa que eu falei, putz, isso é um monad. Mas, em geral, o Haskell, essa parte funcional, tem bastante em outras linguagens e já está ajudando bastante como um todo, né? Sim, sim. Não, bacana. Eu vou ver com o Emílio, a gente tenta montar um material sobre isso, tá? Então, vamos lá. Então, se não tem dúvidas gerais do projeto, eu vou parar a apresentação e o Lucas apresenta o código dele para a gente ver se encontra algum erro. Vocês ajudem também, né? Vocês já estão peritos nisso. Lucas, compartilha aí a tua tela para a gente debugar o teu código. Então, vamos ver. No lado direito, você consegue fazer um stack build para ver se tem algum erro? Tá, então o errinho que está falando do System Random, ele é só um aviso, mas não necessariamente é um erro. É que, por algum motivo, o teu editor não conseguiu perceber que tem o System Random já funcional no teu... Então, pode ignorar, tá? Agora, veja se está funcionando o teu StimaPy. Se você está falando alguma coisa, você está no mudo, você está no... Ah, nossa, eu estava falando. Eu vi que você estava mexendo o mouse, mas não tinha voz. Então, eu testei aqui, ó, StimaPy 1000, StimaPy 10.000, só que ele está dando os valores... Vai dar esses valores errados, porque ele está pegando na sequência, então ele não é uma quantidade de coordenadas aleatórias, né? É uma quantidade com um viés de coordenadas para certa região do nosso quadrado. Então, realmente, não confia no StimaPy, porque StimaPy é uma versão errada, tá? A versão correta é somente com aleatório, então tá funcionando corretamente. Tá, entendi. Então é isso só mesmo. Ok? Então, vamos lá, última chance. Mais alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Ou sobre algo relacionado a aleatório? E se não tiver dúvida, eu vou parar a gravação e a gente vai ver dúvidas de projeto. Nenhuma? Então, vamos lá, vou parar a gravação. Então, obrigado pela participação e até semana que vem. Beleza, até.